Você já percebeu que algumas pessoas comandam a sala sem gritar, decidem sob pressão sem tremer e assumem erros sem desmoronar? Se a resposta foi sim, este vídeo é para você. Hoje eu vou revelar 7 emoções que líderes natos nunca mostram em público e o que eles fazem com essas emoções quando ninguém está olhando. Esse conhecimento vem direto do estoicismo aplicado à liderança moderna. Não é sobre virar uma pessoa fria da noite para o dia. É sobre aprender economia emocional, saber onde investir sua vulnerabilidade e onde guardar suas reações para não queimar pontes nem destruir confiança. É sobre operar com fogo controlado em vez de deixar o incêndio consumir tudo. A maioria das pessoas não percebe, mas existem padrões emocionais invisíveis que estão destruindo sua autoridade silenciosamente. Marco Aurélio não acordou sábio, ele teve um método diário que transformou sua mente em fortaleza. A diferença não era talento, era disciplina aplicada, conhecimento transformado em ação. E é exatamente isso que falta para a maioria das pessoas. Não é força, é um mapa claro de como agir. Por isso existe um curso completo baseado nos ensinamentos de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, com mais de 20 módulos em vídeo, um desafio de 45 dias estruturado, áudios de reprogramação mental e todo o conhecimento estoico adaptado para a sua realidade. Não é teoria abstrata, é aplicação prática. E mais de 2.000 pessoas já começaram essa transformação. Se você sente que precisa de um método real para dominar sua mente, clique no link aqui na descrição do vídeo. Você vai ter acesso imediato a todo o conteúdo. Mas deixe isso aberto em outra aba. Você entra depois de terminar este vídeo, porque o que vem a seguir vai completar o que você acabou de aprender. Pensa naquela reunião de crise onde todo mundo olha para você esperando uma resposta. Seu coração acelera, o suor escorre, mas você não pode mostrar isso. Porque no momento que você demonstra medo, você deixa de ser âncora e vira mais uma pessoa à deriva. Essa é a primeira emoção que líderes natos nunca mostram em público: o medo. Medo paralisa decisões, contamina o time e abre espaço para que outros assumam a liderança de forma indevida. Mostrar medo em uma reunião de crise é sinalizar fragilidade operacional. As pessoas perguntam mentalmente: se ele teme isso, por que eu deveria confiar? Mas ignorar o medo internamente e fingir que ele não existe é igualmente perigoso. O correto é processá-lo em privado e usar ferramentas estoicas em público. A prática estoica fundamental aqui é a premeditatio malorum, a premeditação dos males. Os estoicos imaginavam os piores cenários antes para reduzir o choque quando algo de fato ocorria. Marco Aurélio fazia isso todas as manhãs. Ele visualizava traições, fracassos, perdas, não por pessimismo, mas por preparação. Quando o pior acontecia, ele já tinha processado a emoção e planejado as respostas. Antes de uma apresentação tensa, dedique 10 minutos para imaginar o pior que pode acontecer. O cliente rejeita a proposta? Prepare 3 alternativas. A equipe questiona sua decisão? Liste os dados que sustentam sua escolha. O sistema cai durante a demonstração? Tenha um plano B documentado. Essa prática transforma o medo difuso em ações concretas. Em público, quando o aperto surge, use uma frase de transição simples que substitui a expressão de pânico por um movimento de controle. Diga: vamos enumerar os riscos e priorizar ações. Essa declaração devolve o comando para suas mãos. Um exemplo prático. Numa reunião onde um produto falhou em produção, em vez de demonstrar receio e procurar culpados, você lista as 3 decisões imediatas e designa responsáveis. Você transforma a causa em protocolo. Mostre o medo apenas em espaço seguro. Confidencie a um mentor que conhece sua jornada. Faça journaling sobre as inseguranças para organizá-las no papel. Converse com um colega de confiança para planejar respostas estruturadas. Mas no palco público, você é a rocha que as ondas atingem, mas não movem. A ação prática para hoje. Antes de qualquer apresentação ou reunião crítica, dedique 5 minutos à premeditação. Anote 2 riscos possíveis e 2 ações concretas para cada um. Guarde esse papel no bolso. Quando o medo surgir, você já tem o mapa. Agora pensa na última vez que você estava em dúvida sobre uma decisão importante e alguém perguntou: qual sua opinião? Você sentiu aquela pressão no peito,
aquela vontade de ganhar tempo. Mas se você diz, não sei o que fazer, na frente de toda a equipe, algo muda. As pessoas começam a preencher o vazio com suas próprias opiniões, rumores se espalham, e a dúvida vira bisbilhotice coletiva. Essa é a segunda emoção que líderes natos nunca mostram em público. Dúvida exposta vira erosão de credibilidade. O grupo começa a questionar não apenas aquela decisão, mas todas as anteriores. Um líder que verbaliza hesitação constante tem maiores chances de ver esforços dispersos e decisões adiadas indefinidamente. A diferença entre reconhecer limites e demonstrar indecisão está na forma. Você pode não saber tudo, mas você sempre sabe o próximo passo. A técnica prática aqui é simples e poderosa. Conte até 5 antes de responder em público. Essa micropausa cria espaço para recolher os fatos, pedir dados e oferecer um próximo passo estruturado. 5 segundos parecem uma eternidade quando você está nervoso, mas para quem está ouvindo, é apenas uma pausa reflexiva que demonstra ponderação. Quando sentir a dúvida surgir em uma reunião, diga: quero ouvir mais informações antes de decidir. Vou recolher dados com a equipe X e trazer uma proposta estruturada até sexta-feira às 14h. Essa frase devolve confiança porque mostra método, não vacilo. Você não está fingindo saber. Você está assumindo o comando do processo de decisão. Exemplo concreto. Diante de uma proposta técnica ambígua em uma reunião com stakeholders, em vez de dizer, talvez funcione, você solicita uma análise de impacto em 48 horas e convoca uma sessão de decisão com critérios claros. Você transforma hesitação em protocolo. Para processar a dúvida fora do palco, use um checklist de critérios de decisão ou discuta com um conselheiro técnico que domina o tema. Escreva os prós e contras, atribua pesos, consulte quem já passou por isso. Mas no público, você já decidiu o processo, mesmo que ainda não tenha decidido o conteúdo. A tarefa do dia. Na próxima proposta em que você hesitar, pratique a contagem até 5. Respire fundo. Depois, defina um passo concreto e um prazo antes de responder. Não diga, vou pensar. Diga, vou consultar X, Y, Z, e volto com uma proposta até tal data. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo, não para mim, para a sabedoria. Faça um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários. De que cidade você está assistindo? É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora vamos mais fundo. Você já errou feio no trabalho? Claro que sim. Todos já erramos. Mas existe uma diferença brutal entre quem erra e aprende e quem erra e afunda. A terceira emoção que líderes natos nunca mostram em público é a vergonha performática, aquela culpa que vira espetáculo. Vergonha é corrosiva. Ela transforma erros em identidade e abre caminho para vitimização ou retraimento. Líderes inteligentes não deixam a culpa corroer a reputação no público. Eles a reconhecem, consertam e aprendem. Mas fazem isso com economia emocional. A técnica mais saudável aqui é o processamento privado, journaling e conversas com um confidente antes de qualquer pronunciamento público. Antes de falar sobre o erro, escreva o que aconteceu, quais decisões foram tomadas e quais lições emergem. Isso ordena a narrativa sem expor vulnerabilidade inútil. Em público, a linha de fala que evita a vergonha performática é direta e orientada à solução. Diga: assumo a responsabilidade por X. Proponho estas 3 medidas para corrigir e evitar repetição. Aqui estão os responsáveis e os prazos. Acabou. Não se estenda. Não faça terapia pública. Não peça absolvição. Apresente o plano e execute. Um exemplo prático. Um lançamento que não atingiu a meta. Em vez de uma autocrítica performática onde você se flagela publicamente, você apresenta causas objetivas, ações corretivas específicas e métricas para mensurar progresso. Você transforma a falha em aprendizado coletivo sem transformar você em vítima.
Onde mostrar a vergonha com autenticidade. Em conversas privadas com a pessoa diretamente afetada pelo seu erro. Em um feedback 1 a 1, onde você pode se abrir sem performar. Em sessões de retrospectiva com a equipe quando o objetivo é aprendizado coletivo genuíno, não absolvição pública. Sêneca escreveu algo brutal sobre isso nas cartas a Lucílio. Erramos todos, mas uns erram por ignorância, outros por teimosia. A diferença está em processar o erro com honestidade e corrigi-lo com ação, não em fazer do erro uma cena dramática que contamina o ambiente. Para o exercício do dia, quando você errar, escreva 3 aprendizados concretos e uma ação reparadora. Guarde o texto. Compartilhe apenas com o time responsável pela execução. No público, apresente apenas a solução, não a confissão. Você consegue aplicar isso hoje? Me conta nos comentários como você vai usar isso. Agora vamos para uma emoção que ninguém admite facilmente, mas que corrói mais relacionamentos do que qualquer outra. A inveja. Essa é a 4ª emoção que líderes natos nunca mostram em público. Inveja é sutil e destrutiva. Ela corrói relacionamentos silenciosamente, diminui celebrações alheias e planta comparações que minam a cultura de um time inteiro. Um líder que externamente celebra conquistas dos outros, mas internamente alimenta inveja, está em rota de colisão com sua própria credibilidade. As pessoas sentem. Elas percebem quando seu elogio é falso, quando você torce o nariz discretamente, quando você muda de assunto rápido demais. A inveja não precisa ser verbalizada para contaminar o ambiente. A técnica prática aqui é o redirecionamento. Transforme a sensação de inveja em curiosidade produtiva. Em vez de se permitir ressentir alguém que foi promovido ou teve sucesso, pergunte genuinamente: o que posso aprender com isso? E depois, ofereça elogio público sincero, não fingido. Sincero. Porque você já processou a emoção e decidiu crescer com ela. A linha substituta para o público é simples: parabéns pelo resultado. Conta pra gente o que funcionou e o que você aprendeu no processo. Essa frase amplia o foco do time, transforma a conquista individual em aprendizado coletivo e suprime a dinâmica tóxica da comparação. Você deixa de ser alguém que inveja e passa a ser alguém que extrai valor. Microexemplo concreto. Quando um colega recebe reconhecimento em uma conferência e você sente aquele desconforto subindo, ofereça elogio genuíno e convide-o para partilhar o playbook com o time em uma reunião. Você transforma a ameaça percebida em oportunidade de crescimento coletivo. Onde expressar a inveja com autenticidade? Em terapia, onde você pode desempacotar as crenças limitantes por trás da comparação. Em journaling, onde você escreve sem filtro sobre o que realmente incomoda. Em conversas íntimas com um mentor que ajude a transformar sensação tóxica em objetivos concretos. Epicteto tinha uma frase poderosa sobre isso. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Quando você inveja alguém, não é o sucesso da pessoa que te machuca, é a história que você conta para si mesmo sobre o que aquele sucesso significa sobre você. Prática do dia. Identifique uma conquista alheia que te incomoda. Escreva 3 qualidades daquela pessoa que você genuinamente admira. Depois, escreva 2 ações específicas que você pode incorporar na sua rotina amanhã. Transforme inveja em combustível. Você sabia disso? Me diz aqui nos comentários se isso era novo para você. Existe uma emoção que muitos líderes subestimam até ser tarde demais: a tristeza ou o luto. Essa é a 5ª emoção que líderes natos sabem quando não mostrar em público. Mostrar tristeza no palco pode distrair o grupo, mudar a agenda e gerar pena em vez de ação. Mas ocultar o luto como se nada tivesse acontecido é inumano e arriscado para a saúde mental. A abordagem dos líderes sábios não é fingir que está tudo bem. É aplicar transparência com limites, reconhecer a emoção sem fazer dela o centro da conversa e explicar a necessidade de tempo privado para processar. Você não está negando a humanidade, você está protegendo a funcionalidade do time. Técnica prática. Comunique de forma breve e respeitosa que você precisa de espaço para processar, definindo claramente quem assume quais responsabilidades. A frase pública é direta. Agradeço a compreensão. Preciso de um momento para processar uma situação pessoal.
Durante os próximos 3 dias, X estará à frente do projeto ID e Z coordenará as reuniões. Retorno na quinta-feira. Acabou. Você não precisa explicar detalhes. Você precisa garantir que nada desmorone enquanto você se cuida. Exemplo concreto. Se um líder enfrenta uma perda pessoal durante um ciclo crítico, ele informa a equipe da delegação de tarefas, agradece pela compreensão e se afasta temporariamente. Ele não expõe detalhes desnecessários. Ele não transforma o ambiente de trabalho em grupo de apoio. Ele protege sua privacidade e garante a continuidade operacional. O espaço apropriado para expressar tristeza com profundidade é o privado. Família, amigos próximos, terapeuta, ou em círculos de confiança cuidadosamente selecionados onde você pode ser vulnerável sem comprometer sua função. Liderança não exige invulnerabilidade. Exige discernimento sobre onde desabar. Marco Aurélio perdeu vários filhos durante sua vida. Ele escreveu sobre a dor nas meditações, mas nunca deixou que essa dor paralisasse o Império Romano. Ele processava em privado, escrevia para organizar os pensamentos e depois retornava ao dever. Ele entendia que havia um tempo para lamentar e um tempo para liderar. Para o exercício diário, se você estiver passando por tristeza, agende 30 minutos hoje para escrever livremente sobre o que sente. Depois, identifique uma pessoa de confiança com quem possa falar sinceramente. E se precisar se afastar do trabalho, comunique com clareza quem assume o quê. Quantas vezes esta semana você reagiu no impulso e se arrependeu depois? Quantas vezes você sentiu ansiedade sem conseguir controlar? Se você hesitou em responder, você já sabe a verdade. O problema não é falta de conhecimento, é falta de prática estruturada. Marco Aurélio sabia disso profundamente. É por isso que ele não apenas estudava filosofia, ele praticava diariamente, tinha exercícios mentais específicos, um sistema completo de fortalecimento interno. Por isso existe um curso de estoicismo prático com mais de 20 módulos em vídeo que te entrega exatamente essa estrutura. Você vai encontrar um desafio de 45 dias com ações diárias claras e objetivas, áudios de reprogramação mental para fortalecer sua mente todas as manhãs, e todo o conhecimento estoico traduzido para aplicação real no seu dia a dia. Isso já mudou a vida de mais de 2.000 pessoas. Se você quer parar de apenas saber e finalmente começar a fazer, clique no link na descrição do vídeo. Você terá acesso imediato. Mas guarde isso. Você entra depois de assistir este vídeo até o final. Continue aqui comigo, porque o que vem agora é essencial. Agora vamos falar de uma emoção que destrói mais carreiras do que incompetência técnica. A raiva descontrolada. Essa é a sexta emoção que líderes natos nunca mostram em público. Raiva pública queimada sem controle destrói respeito e contamina o clima organizacional. Palavras ásperas reverberam mais que estratégias. Um grito em uma reunião é lembrado por meses. Uma decisão tomada no calor é revertida com dificuldade. Líderes natos reagem, não explodem. Existe uma diferença brutal entre firmeza e explosão. Firmeza é controlada, tem objetivo claro, tem mensagem estruturada. Explosão é caos emocional disfarçado de autoridade. E as pessoas sabem distinguir. Técnica prática composta. Respiração consciente. Plies. Contagem até 5. Plies. Uso de humor leve para desarmar a tensão. Outra arte crucial é alterar o canal de expressão. Mover a conversa para privado. Adiar a decisão até a emoção se estabilizar. Quando você sente a raiva subindo, você não a reprime. Você a redireciona para um momento mais estratégico. A frase de substituição em público pode ser: vamos pausar esse ponto e retomar com mais dados e tempo para analisar com clareza. Essa frase compra tempo, preserva respeito e evita danos irreversíveis. Em um feedback tenso, em vez de demonstrar ira, você diz: quero entender o contexto completo. Vamos revisar juntos e encontrar a melhor solução. Microexemplo prático. Diante de um erro repetido de um colaborador, em vez de repreender em público e humilhar, você solicita uma reunião privada para resolver o padrão. Você aborda o comportamento, não ataca a pessoa. Você apresenta dados, não descarrega frustração. Para processamento da raiva, exercícios físicos intensos que descarregam a adrenalina.
Escrita sem filtro em um caderno que ninguém vai ler. Conversa estruturada com confidente ou coach que te ajuda a separar gatilho emocional de problema real. Mas no palco público você é estoico. Firme, claro, controlado. Sêneca escreveu um tratado inteiro sobre a raiva chamado de ira. Ele dizia que a raiva é uma loucura temporária e que nenhuma decisão tomada em estado de raiva deve ser executada. Ele recomendava adiamento sistemático. Quando sentir raiva, espere 24 horas antes de agir. Essa prática simples evita desastres. Prática do dia. Quando sentir raiva subir, use a técnica da respiração 4-4-4. Inspire por 4 segundos, segure por 4, expire por 4. Repita 3 vezes. Depois, proponha uma pausa de 5 minutos na conversa. Se precisar decidir algo importante, adie para o dia seguinte. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está acompanhando. Agora, chegamos à 7ª e última emoção. Talvez a mais traiçoeira de todas. A necessidade de aprovação. Essa insegurança por aceitação é destrutiva porque leva o líder a agir mais para agradar do que para decidir. A amplificar promessas que não pode cumprir. A tomar posições frágeis que mudam conforme a plateia. Expor esse vazio em público destrói autoridade porque passa a mensagem de liderança baseada em popularidade, não em princípios. E as pessoas percebem. Elas sentem quando você está falando para ser amado em vez de falar para ser claro. Quando você está buscando aplauso em vez de buscar resultado. A técnica para gerir isso combina reenquadramento e lembrança de propósito. Antes de falar em qualquer reunião importante, traga à mente 3 resultados concretos que você e o time já alcançaram. Reafirme o objetivo maior que está perseguindo. Isso ancora você em competência e missão, não em necessidade de validação. Em público, substitua pedidos de validação por frases que expressam confiança e proximidade sem mendigar aceitação. Diga: acredito no plano e confio na capacidade da equipe de executar. Em vez de buscar aplauso, solicite contribuição concreta. Quais métricas precisamos acompanhar para garantir que estamos no caminho certo? Você transforma a necessidade de aprovação em convite à participação. Microexemplo. Em uma reunião onde você sente que está falando demais para agradar, pare, respire e pergunte: quais indicadores precisam melhorar para validarmos essa estratégia? Você muda o foco de você para o trabalho, de popularidade para resultado. A forma adequada de expor insegurança é apenas em ambiente privado com mentor ou em terapia, onde se pode trabalhar as crenças limitantes que geram essa necessidade. Onde você pode explorar de onde vem essa fome de validação e como substituí-la por autoconfiança baseada em competência. Epicteto tinha uma frase brutal sobre isso. Se você busca agradar a outros, você necessariamente perderá a si mesmo. Liderança exige disposição para ser impopular quando necessário, para tomar decisões que nem todos vão aplaudir, para manter princípios mesmo quando a multidão discorda. Exercício do dia. Liste 3 resultados concretos do passado que comprovam sua competência. Projetos entregues, problemas resolvidos, pessoas que você desenvolveu. Leia essa lista antes de entrar em qualquer reunião onde sinta a necessidade de aprovação. Lembre-se, você não está ali para ser amado, você está ali para entregar resultado. Se você se reconheceu nisso, comenta aqui embaixo: eu. Só isso. Quero ver quantos de vocês estão nessa jornada. Ao longo dessas 7 emoções, 2 princípios estoicos merecem destaque porque eles organizam tudo o que falamos até agora. O primeiro vem de Epicteto, que ensinou algo simples mas revolucionário. Não é tanto o que acontece que nos define, mas como reagimos. Essa ideia é central para separar reação pública de processamento privado. Você não controla se vai sentir medo, dúvida, vergonha, inveja, tristeza, raiva ou necessidade de aprovação. Você controla o que faz com essas emoções. O segundo princípio vem de Marco Aurélio, que escreveu nas Meditações sobre a força do silêncio e do autocontrole. Mas ele não falava de negar o humano. Ele falava de escolher onde demonstrar humanidade, de entender que existem palcos e bastidores, que existem momentos para vulnerabilidade e momentos para firmeza, que a sabedoria está em discernir qual momento é qual. Use essas orientações com parcimônia. Não troque afirmação por frieza. Não troque autenticidade por máscara.
Troque reação por resposta deliberada. Troque impulso por estratégia. Troque exposição desnecessária por vulnerabilidade controlada. Agora preciso te alertar para um risco real. Confundir gestão pública de emoções com repressão permanente. Não estamos dizendo que emoções devem ser enterradas. Não estamos defendendo que você vire um robô. Estamos dizendo que o palco público exige economia emocional, tempo certo para demonstrar, mensagem clara e propósito coletivo. Repressão permanente é tóxica. Pode levar ao burnout, ao colapso emocional e a decisões ruins. Portanto, para cada emoção que você não mostra em público, estabeleça um roteiro de processamento privado. Terapeuta para desempacotar padrões. Confidente para testar narrativas. Journaling para organizar pensamentos. Atividade física para descarregar tensão. Você transforma o que foi retido em aprendizado, não em bomba-relógio. Pense nas emoções como fogo. Fogo aquece, cozinha, transforma. Mas se jogado sem cuidado no palco, incendeia cortinas e queima pessoas. Um líder sábio acende o fogo para iluminar a direção certa, mas mantém um extintor por perto. Ferramentas de regulação, rede de apoio, protocolos de comunicação. A xícara de chá é a intimidade. Alguns convidados meramente observam o vapor, outros participam da conversa mais profunda. O cofre é a prática privada, onde você guarda preocupações, planos, fracassos e aprendizados, para abrir somente com quem precisa ver. Agora deixa eu te contar algo que surpreende muitos. A vulnerabilidade controlada constrói confiança quando feita no contexto certo. Não é sobre nunca ser vulnerável. É sobre escolher quando, onde e com quem ser vulnerável. Imagine um chefe que, ao admitir uma falha estratégica para a equipe e apresentar o plano de correção detalhado, ganha respeito não por fraqueza, mas por responsabilidade. Há um caso real que ilustra isso perfeitamente. Uma líder de produto errou gravemente na priorização de funcionalidades. O produto foi lançado com features que o mercado não queria e sem features que o mercado precisava. Resultado: vendas abaixo da meta, time frustrado, stakeholders cobrando. Ela tinha duas opções: esconder o erro e tentar contornar silenciosamente, ou assumir publicamente e propor solução. Ela escolheu a segunda. Marcou uma reunião com a equipe técnica e comercial. Preparou dados. E disse com clareza: eu errei na avaliação das prioridades. Aqui estão as consequências mensuráveis: perda de X em vendas, atraso de Y meses no roadmap. Aqui está o que proponho para remediar. Repriorização imediata. Sprint dedicado às features críticas. Comunicação transparente com clientes. Preciso do apoio de vocês. Quem pode assumir qual parte? Ao abrir espaço para contribuição e assumir ações concretas, ela não perdeu autoridade. Ela ganhou comprometimento. O público responde à clareza, não à confissão desorganizada. Vulnerabilidade estratégica é isso: admitir com foco, delegar com clareza, propor soluções e escolher o ambiente adequado para a exposição. Não é terapia pública, é responsabilidade pública. Você conhece alguém que precisa ouvir isso agora? Compartilha esse vídeo com essa pessoa. Você pode estar salvando ela de anos de frustração. Agora vou te propor um desafio prático de 7 dias. Um exercício por emoção que combina processamento privado e prática pública controlada. Eu sei o que você está pensando agora. Mais um desafio que eu não vou fazer. Mas esse é diferente. Porque cada ação leva menos de 10 minutos e gera resultado imediato. Dia 1. Emoção-medo. Pratique a Premeditatio Malorum por 10 minutos. Escolha uma situação que te assusta essa semana. Imagine o pior cenário possível. Depois, escreva 2 ações concretas para cada risco imaginado. Em público, quando o medo surgir, use a frase: vamos priorizar estes riscos e escolher ações. Guarde o papel com as ações no bolso. Quando o medo vier, você já tem o mapa. Dia 2. Emoção-dúvida. Antes de responder em qualquer reunião hoje, conte até 5 mentalmente. Respire. Depois, peça dados se necessário e comprometa-se a voltar com uma proposta estruturada em prazo definido. Não diga, vou pensar. Diga, vou consultar X e Y e volto até tal hora com proposta. Dia 3. Emoção, vergonha ou culpa.
Depois de um erro, não importa o tamanho, escreva 3 aprendizados concretos e uma ação reparadora. Guarde o texto. Apresente apenas a ação pública. Assumo responsabilidade. Proponho correção. Aqui está o plano. Sem terapia pública. Sem flagelação. Só solução. Dia 4. Emoção e inveja. Identifique uma conquista alheia que incomoda você. Pode ser uma promoção, um reconhecimento, um projeto. Elogie em público genuinamente e convide a pessoa a compartilhar aprendizados com o time. Em privado, processe a emoção. Escreva 3 qualidades da pessoa que você admira e 2 ações que pode incorporar amanhã. Transforme inveja em combustível. Dia 5. Emoção, tristeza ou luto. Se você precisar de tempo para processar algo pessoal, comunique delegando responsabilidades com clareza. Hoje, reserve 30 minutos para journaling ou para falar com alguém de confiança. Não reprima, processe. Mas proteja a funcionalidade do time enquanto se cuida. Dia 6. Emoção, raiva ou impaciência. Pratique a respiração 4-4-4 sempre que sentir tensão subir. Inspire 4 segundos, segure 4, expire 4. Repita 3 vezes. Em público, proponha pausas estruturadas quando perceber que a emoção está no comando. Adie decisões até a calma retornar. Use a frase, vamos pausar esse ponto e retomar com mais clareza. Dia 7. Emoção, necessidade de aprovação. Leia sua lista de 3 resultados comprovados antes de qualquer apresentação hoje. Em público, transforme pedidos de validação em perguntas sobre métricas e evidências. Em vez de, vocês gostaram da ideia? Pergunte quais indicadores vamos usar para validar essa estratégia. Mude o foco de você para o trabalho. Além desse exercício diário, mantenha 2 práticas contínuas. Primeira, journaling semanal para processar emoções que você reteve do público. Reserve 20 minutos todo domingo para escrever livremente sobre o que sentiu durante a semana, o que guardou, o que funcionou, o que precisa ajustar. Segunda, reuniões regulares com um confidente ou mentor para testar narrativas antes de exposições maiores. Alguém que te conhece bem o suficiente para dizer quando você está sendo autêntico e quando está performando. Evite 2 armadilhas comuns. Primeira armadilha: oversharing financeiro e detalhes pessoais desnecessários nas redes sociais ou em reuniões amplas. Proteger a privacidade não é mentir. É circular energia emocional de maneira eficaz. Você não precisa contar para 50 pessoas sobre sua crise existencial. Você precisa contar para 2 pessoas certas. Segunda armadilha: fofoca. Falar mal de terceiros em público é uma armadilha que corrói confiança rapidamente. Porque se você fala mal de ausentes, as pessoas sabem que você vai falar mal delas quando elas estiverem ausentes. Ao aplicar essas técnicas, preste atenção às pequenas vitórias. Não espere transformação da noite para o dia. Procure microprogressos. Uma reunião onde você não cedeu à raiva e pausou a conversa. Um anúncio em que você substituiu a dúvida por um plano estruturado. Uma conversa privada onde você processou a vergonha e apresentou apenas a solução em público. A medida do progresso não é a ausência total de emoção, mas a consistência em escolher onde e como mostrá-la. Isso faz sentido na sua vida? Comenta aqui. Eu leio todos os comentários. Pensa na última vez que alguém te admirou profissionalmente. Não foi porque você nunca errou. Foi porque quando errou, você soube o que fazer. Não foi porque você nunca sentiu medo. Foi porque quando sentiu medo, você não deixou que ele tomasse decisões por você. Não foi porque você é frio. Foi porque você sabe onde investir calor. Liderança não é ausência de emoção. Liderança é arquitetura emocional. É saber construir com as emoções certas nos lugares certos. É entender que vulnerabilidade tem hora e lugar. Que raiva precisa ser processada antes de ser expressa. Que medo precisa ser planejado antes de ser enfrentado. Que inveja precisa ser transformada antes de contaminar. E aqui está a verdade que ninguém te conta. Você vai falhar nisso às vezes. Você vai explodir em uma reunião. Você vai mostrar medo quando não deveria. Você vai deixar a dúvida paralisar uma decisão. E está tudo bem. Porque a diferença entre líderes medianos e líderes extraordinários não é nunca falhar. É a velocidade com que se recuperam. É a capacidade de reconhecer o erro, processar a emoção
e ajustar o comportamento. Marco Aurélio escreveu algo poderoso sobre isso. Se não consegues fazer o que queres, faze o que podes, e fala o bem. Traduzindo para nosso contexto, se você não consegue controlar perfeitamente todas as emoções o tempo todo, controle uma de cada vez. Escolha a emoção que mais te prejudica agora e trabalhe nela por 30 dias. Depois, escolha a próxima. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora vamos continuar. O que separa conhecimento de transformação é simples. Aplicação consistente. Você pode assistir 1000 vídeos sobre estoicismo, ler todas as meditações de Marco Aurélio, decorar frases de Epicteto. Mas se você não aplicar uma técnica por vez, nada muda. Zero. E eu sei disso porque já vi centenas de pessoas que sabem tudo sobre estoicismo, mas continuam explodindo em reuniões, continuam mostrando medo publicamente, continuam deixando inveja corroer suas relações. A diferença está na prática deliberada. Não é praticar quando você lembra. É criar um protocolo e seguir esse protocolo mesmo quando não está inspirado. Mesmo quando parece bobagem. Mesmo quando você acha que já aprendeu. Especialmente quando você acha que já aprendeu. Então deixa eu te dar um protocolo simples de implementação. Escolha uma emoção da lista. Medo, dúvida, vergonha, inveja, tristeza, raiva ou necessidade de aprovação. Só uma. A que mais te prejudica agora. Depois escolha uma técnica específica para essa emoção. Por exemplo, se escolheu medo, a técnica é Premeditatio Malorum. Se escolheu raiva, a técnica é respiração 4-4-4 mais pausa estruturada. Agora, por 30 dias consecutivos, pratique essa técnica todos os dias. Não pule um dia, porque o cérebro aprende por repetição, não por intensidade. É melhor praticar 5 minutos todo dia do que 1 hora uma vez por semana. Após 30 dias, a técnica vira hábito, e quando vira hábito, você não precisa pensar, você apenas faz. E aqui está o segredo que ninguém te conta sobre mudança comportamental. Você não vai sentir diferença nos primeiros 15 dias. Você vai achar que não está funcionando. Vai querer desistir. Vai pensar que é bobagem. Essa é a parte crítica. É quando a maioria desiste. Mas se você passar dos 15 dias, algo muda. A técnica começa a se integrar. Você começa a usar automaticamente. E aí vem o resultado. Depois dos 30 dias da primeira emoção, você escolhe a segunda. E repete o processo. Em 7 meses, você terá trabalhado todas as 7 emoções de forma estruturada. E aí você não é mais a mesma pessoa. Você construiu uma arquitetura emocional sólida. Você se tornou alguém que as pessoas naturalmente seguem. Não porque você grita mais alto, mas porque você transmite confiança através do controle. O que foi mais impactante para você até agora? Comenta aqui qual insight mudou sua perspectiva. Eu leio todos. Agora vamos falar de algo que poucos têm coragem de admitir. A solidão da liderança. Quando você aprende a gerir emoções em público, quando você desenvolve economia emocional, quando você para de buscar validação constante, algo acontece. Você fica mais sozinho, não porque as pessoas te abandonam, mas porque você não compartilha tudo com todos. Você escolhe seus confidentes com cuidado. Você protege seu espaço emocional. E essa solidão não é ruim. É necessária. É o preço da liderança consciente. Porque liderança exige que você seja âncora quando todos estão à deriva. E âncora não flutua. Âncora desce fundo e segura o navio no lugar. Mas para fazer isso, você precisa estar em um lugar diferente das outras pessoas. Você precisa estar no fundo, segurando, enquanto elas estão na superfície, navegando. Isso não significa que você é superior. Significa que você tem uma função diferente. E essa função exige solidão estratégica. Exige que você tenha conversas que ninguém mais tem. Que você processe medos que ninguém mais vê. Que você tome decisões que ninguém mais quer tomar. E você faz isso não porque gosta, mas porque alguém precisa fazer. Sêneca escreveu algo brutal sobre isso. A multidão é a prova do mau caminho. O que ele quis dizer é que se todo mundo está fazendo, provavelmente não é o caminho da sabedoria. Liderança exige disposição para ser impopular.
para tomar decisões que geram resistência, para manter princípios quando a maioria discorda. Mas aqui está o equilíbrio. Solidão estratégica não é isolamento total. Você precisa de algumas pessoas com quem pode ser completamente vulnerável, com quem pode desabar, com quem pode mostrar todas as 7 emoções sem filtro. Essas pessoas são seu porto seguro. Escolha-as com cuidado. Cultive essas relações com dedicação, porque sem elas, a solidão da liderança vira só solidão. E solidão sem propósito destrói. Se você chegou até aqui e isso mudou algo em você, deixa o like. Isso me mostra que você está realmente absorvendo isso. Vou te contar uma história real que ilustra tudo o que falamos até agora. Conheço um CEO que construiu uma empresa de tecnologia do zero, até 500 funcionários. Ele era conhecido por ser firme, mas justo. Por tomar decisões difíceis, sem vacilar. Por manter a calma em crises que destruíam concorrentes. As pessoas o admiravam, mas poucos o conheciam de verdade. Um dia, em uma reunião de conselho, ele anunciou uma decisão brutal. Fechar uma divisão inteira da empresa que não estava gerando resultado. 80 pessoas seriam demitidas. O conselho aprovou. A equipe executiva executou. E durante todo o processo, ele manteve a firmeza, explicou os números, garantiu que os desligamentos fossem feitos com respeito e assistência. Mas o que ninguém viu foi o que aconteceu depois. Ele foi para casa, abraçou a esposa e chorou. Porque ele conhecia aquelas 80 pessoas pelo nome. Ele sabia que algumas tinham filhos pequenos, que outras tinham acabado de comprar casa, que para elas, aquilo não era só estatística, era vida. Ele processou a dor em privado, com quem confiava. E no dia seguinte, voltou ao escritório e liderou a reestruturação com clareza. Essa é a essência da liderança estoica. Não é ser frio. É saber onde ser quente. Não é não sentir. É saber onde processar o que sentiu. Não é fingir que está tudo bem. É proteger o time de desmoronar enquanto você se cuida em privado. É arquitetura emocional aplicada. Enquanto você assiste isso, existe alguém desistindo agora. Compartilha esse vídeo. Você não vai saber o impacto que isso vai ter. Mas vai ter. Agora, a pergunta que importa. Como você sabe se está progredindo nessa jornada? Como medir algo tão subjetivo quanto gestão emocional? Aqui vão 3 indicadores concretos que você pode observar. Primeiro indicador: frequência de arrependimento. Conte quantas vezes por semana você se arrepende de ter dito ou feito algo no calor da emoção. Se esse número está diminuindo ao longo dos meses, você está progredindo. Se continua constante ou aumentando, você precisa ajustar a estratégia. Segundo indicador: qualidade do sono. Quando você processa emoções de forma saudável, quando você não reprime mas redireciona, seu sono melhora. Porque você não está carregando tensão não processada para a cama. Se você está dormindo melhor, é sinal de que está gerindo melhor. Terceiro indicador: feedback de terceiros. Pergunte a pessoas de confiança se elas notam mudança na sua forma de reagir. Não pergunte se você está melhor. Pergunte se você está diferente. E ouça com atenção. Porque às vezes progredimos de formas que não percebemos sozinhos. Use esses 3 indicadores como bússola. Revise mensalmente. Ajuste o que não está funcionando. Intensifique o que está. E lembre-se, mudança comportamental é jornada, não destino. Você nunca vai dominar perfeitamente. Você só vai ficar consistentemente melhor. Agora você sabe as 7 emoções que líderes natos nunca mostram em público. Medo, dúvida, vergonha, inveja, tristeza, raiva e necessidade de aprovação. Você sabe as técnicas para processar cada uma em privado e substituir por respostas estratégicas em público. Você sabe os princípios estoicos que sustentam tudo isso. A pergunta agora é: você vai aplicar ou apenas concordar? Deixa nos comentários qual foi sua maior reflexão deste vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir isso, porque essa sabedoria pode mudar uma vida. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Agora depende só de você.